Chegamos num momento aqui no Brasil que a low carb virou febre nacional. Todo mundo quer emagrecer cortando carboidratos. Mas infelizmente, nem todas as pessoas conseguem ter sucesso com esse procedimento. Hoje eu vou te trazer 10 motivos para que este procedimento não esteja funcionando com você. Presta bastante atenção, porque o que eu vou explicar aqui hoje pode mudar a sua vida e mudar a sua história de emagrecimento. O primeiro motivo que pode ser pelo qual a dieta não está funcionando para você é porque você está fazendo a dieta por conta própria. Existem hoje centenas de milhares de canais, Instagrams, blogs falando sobre a dieta low carb, com listas de alimentos, exemplos de cardápios e por aí vai. Muitas pessoas, através destas informações, já começam a fazer a dieta. É claro que no início, tudo são flores. A pessoa já começa a perder peso, pelo menos para grande parte das pessoas. Só de cortar o trigo, cortar o açúcar, isso já acelera o emagrecimento. Mas depois de um tempo não é bem assim que funciona. A dieta tem que ser refinada e aí já não faz mais efeito o que você encontra na internet. Ou pior, você começa a encontrar coisas díspares. Uma pessoa diz que é, outra diz que não é. Afinal, quem está certo? Entenda o seguinte, tem dois tipos de perfis na internet que falam de dieta. Tem o perfil da pessoa que emagreceu e tem o perfil da pessoa que é profissional da área de alimentação. Não estou aqui defendendo nenhum dos dois, mas todos os dois podem estar certos ou podem estar errados. O problema da pessoa que emagreceu é que ela fala do que ela funcionou com ela, e não quer dizer que isso vá funcionar com você. O profissional já vai depender do quanto ele estuda e o seu aprofundamento. Vou falar mais disso mais na frente. Então, falando ainda das pessoas que emagreceram. Tem pessoas, por exemplo, que tinham 120 quilos e emagreceram. E emagreceram, por exemplo, comendo banana. E aí elas falam que banana é low carb. O que elas não contam é que elas tinham 120 quilos, que elas têm um metabolismo rápido e por aí vai. E aí a pessoa que não tem tanto peso para perder, a pessoa que não tem um metabolismo tão rápido, segue e não dá certo a dieta. Aí depois ela fica sabendo que aquele alimento não era low carb. Então, não adianta você só seguir perfis, colher informações e fazer alimentação. Como eu disse, para 90% das pessoas, no início, vai sim ter algum emagrecimento. Mas vai chegar uma hora que tem que refinar a dieta. A segunda dica que eu tenho para te dar é a seguinte: estude muito bem o profissional que você vai fazer a dieta low carb. Tem muitas pessoas por aí, nutricionistas mesmo, formados, que falam que trabalham com a dieta low carb só para poder surfar na onda das dietas de baixo carboidrato. Afinal, todo mundo quer low carb, então eu também sou low carb. Mas quando chega no consultório, a pessoa não tem o conhecimento e ela passa o quê? Uma dieta de baixa caloria, manda a pessoa comer de 3 em 3 horas, para ela ter cuidado com as gorduras, a mesma coisa de sempre, que não funciona. Afinal, a dieta low carb, por que ela faz sucesso? Porque ela funciona. Então estude muito bem, pode ser médico, pode ser PhDeus, pode ser nutricionista, seja quem for. Veja bem se essa pessoa tem conhecimento aprofundado, não é uma ou duas postagens que dizem isso. Veja o histórico da pessoa. Assim você vai conseguir ver se ela realmente entende o que é a dieta low carb. E esse é o primeiro passo. Tem outras coisas que é importante também o profissional ter conhecimento. Porque não basta simplesmente dar uma folhinha com os alimentos corretos. Tem que saber analisar cada característica de cada paciente. Isso eu vou explicar mais na frente aqui no vídeo. A terceira questão que pode fazer com que a dieta low carb não funcione para você é que o seu metabolismo possa estar alterado. Isso mesmo, você pode ter sofrido algum tipo de intervenção ou pode ter alguma alteração biológica que está fazendo o seu metabolismo ficar mais lento. Como que nós analisamos isso? Numa consulta, através de perguntas e através de resultados. Eu sempre falo com meus pacientes, na primeira consulta eu não consigo analisar quanto peso você vai perder de uma consulta para outra, em um mês, em 45 dias, em uma semana. A partir da segunda eu já consigo. Por quê? Porque eu já conheço o seu metabolismo. Então é importante que você tenha um profissional para te acompanhar, que conheça o seu metabolismo, que possa ter este tempo de conhecer para poder saber como trabalhar com ele para fazer ele acelerar. O quarto motivo que pode fazer com que a low carb não funcione para você é se você já tivesse usado drogas para emagrecer.
Essa é uma questão muito sensível. Tem pessoas que no desespero de perder peso acabam usando drogas terríveis, por exemplo, como sibutramina. A sibutramina é uma droga nojenta, não serve para nada e ainda atrapalha muito o metabolismo da pessoa. Ah, doutor, mas eu tomei e eu emagreci. Sim, você emagreceu, mas a que custo? Como diria o Chaves, a que custo? Você detonou com a sua saúde, você detonou com o seu metabolismo e você recuperou o peso todo de novo. Que lindo, hein? Você perdeu 30 quilos quando você era jovem, ficou toda magrinha e agora está com 50 quilos a mais com metabolismo lento. Por isso que não vale a pena apelar. Use alimentação para emagrecer. E claro, suplementação individualizada, esse é o melhor caminho. Por isso, se você já usou drogas para emagrecer, você vai ter que ter mais paciência do que as outras pessoas, principalmente se for por longo prazo. Tem pessoas e metabolismos que não se recuperam. Claro que a pessoa consegue perder peso, consegue emagrecer, mas vai ser mais lento do que seria se ela não tivesse usado as drogas. Assim, ela não pode comparar, por exemplo, a sua perda de peso com a de outras pessoas. Se normalmente, independente de ter usado droga ou não, já é errado ficar comparando, porque cada metabolismo é um, e você vai entender por que mais na frente nesse vídeo, imagina então para quem usou droga para emagrecer, apelou quando era mais jovem e agora quer ter o mesmo resultado do amiguinho, que nunca fez isso. Não é assim que funciona. Uma outra situação que pode influenciar na sua perda de peso é a menopausa. As mulheres sabem disso, quando chega na menopausa, o metabolismo fica mais lento. E isso é natural, porque a parte hormonal dá uma balançada. Mas isso não é para sempre. Como assim não é para sempre? Vou voltar a menstruar? Não. Isso não é para sempre por quê? Porque eu posso acelerar o seu metabolismo, mesmo na menopausa você pode emagrecer. Eu tenho pacientes de 70 e 80 anos que perdem peso e mantêm. Por quê? Porque usam uma suplementação individualizada que ativa o metabolismo para poder fazer o emagrecimento. Outra questão que influencia muito no resultado é a tireoide. Mas doutor, eu fiz o exame de tireoide e eu não tenho problema. Filhinha, não é bem assim. Não é necessário aparecer no exame para você ter um problema. Os exames são complementares. Pense que a medicina já existia antes de existirem os exames. É isso mesmo, já existia a medicina antes de ter exames complementares. Veja só, hoje em dia não. Hoje em dia parece que o exame é um médico, né? Se você não tiver o exame, você não tem o problema. Você pode ter todos os sinais do problema, todo mundo vê que você tem o problema, mas se o exame der negativo, você é maluco, vai tomar um remédio psiquiátrico. Psiquiátrico é quem faz isso com o paciente. Então não precisa você me mostrar um exame se eu estou vendo claramente, através dos sinais clínicos, que você tem um problema. E a disfunção da tireoide, ela pode ser na própria glândula de produção, aí você vê no exame, mas pode ser também diretamente na célula, uma disfunção de conversão, e aí você não vê no exame, são sinais clínicos que vão trazer para você que aquela pessoa tem um hipotireoidismo que nós chamamos de subclínico. Por quê? Porque não aparece no exame, mas aparece na clínica. Isso pode ser tratado também, essa é a boa notícia, através de suplementação individualizada. Mas se você está com metabolismo lento, esse pode ser um dos seus problemas e pode ser tratado também no consultório. A partir dessa dica, eu quero falar de individualização da dieta. E a individualização da dieta vem através da identificação da diferença entre cada paciente. Existem muitas diferenças entre as pessoas. Por exemplo, homens e mulheres têm diferenças metabólicas. Os homens têm metabolismo mais rápido que as mulheres. Isso é natural e biológico. Outra coisa, idade influencia. Acabei de falar da menopausa. Outra coisa, a quantidade de peso que você tem que perder também vai influenciar no seu resultado. Mas tem coisas mais profundas, que são de caráter genético, ou seja, vêm da sua hereditariedade e influenciam no seu metabolismo. E tem relação direta com a sua alimentação. No meu consultório, eu faço um rastreamento metabólico para poder entender completamente como é o seu organismo e o seu metabolismo. O seu funcionamento, aquele que o seu DNA faz para poder funcionar. Começando, por exemplo, com o questionário metabólico, onde eu consigo traçar se você é do tipo proteína, do tipo carboidrato ou do tipo misto. Por ali eu consigo selecionar os melhores alimentos low carb
para você emagrecer. É tudo low carb, mas tem alguns alimentos específicos que vão acelerar o seu metabolismo. E pasmem, tem alimentos que o tipo carboidrato pode comer, que o tipo proteína não pode. E vice-versa, isso mesmo. A low carb não é uma só para todas as pessoas. E hoje em dia eu já venho inserindo isso no meu consultório. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aprofundo, mais eu vejo a diferença que tem entre os tipos metabólicos e como faz diferença também e efeito a dieta quando é feita individualizada. Você pode ver que tem pessoas, por exemplo, que amam bacon e já tem outras que não, preferem uma saladinha com frango. Gente, isso existe, é real, e a dieta pode ser adaptada para cada tipo de pessoa. O importante é ter o acompanhamento correto. Outra forma que eu uso para identificar o metabolismo das pessoas e diferenciar na hora de recomendar tanto alimentação quanto suplementação são os biotipos da medicina ayurvédica, chamado também de doshas, enfim. Nome lá, nome cá, isso não importa. O que importa é que eu vou traçar qual é o seu biotipo para saber como o seu organismo funciona, quais são os órgãos predominantes e assim entender como funciona o seu metabolismo e poder recomendar para você alimentos chaves, assim como retirar alimentos chaves que podem estar atrapalhando a sua perda de peso. E a forma que eu tenho incluído mais recentemente no meu consultório são os 4 temperamentos, ou os 4 humores. Teoria lá do pai da medicina, Hipócrates, isso mesmo. Pelos 4 temperamentos dá para entender melhor como funciona o seu organismo e também alguns alimentos que podem fazer toda a diferença na sua perda de peso. Então todo este rastreamento genético eu faço através de vários questionários na minha consulta para eu poder conhecer bem, não só você, o seu metabolismo e assim saber o que eu tenho que dar para o seu organismo para ele poder me dar a resposta que eu estou querendo. E claro, não adianta só individualizar a dieta, tem que individualizar a suplementação. Eu mesmo já trabalhei com suplementos prontos para as pessoas, mas isso não faz o efeito com todos. Você tem que individualizar de acordo com o tipo metabólico. Todos os dias no meu consultório eu vejo a diferença, eu tenho cada vez mais individualizado tanto a alimentação quanto a suplementação e tenho tido melhores resultados. Então, através do seu tipo metabólico, do seu biotipo genético e do seu temperamento hereditário, eu consigo traçar também quais são os melhores suplementos para você. Alimentos e suplementos, tudo isso dentro de uma dieta de baixo carboidrato, mais específica para o seu metabolismo, para você poder alcançar o seu emagrecimento. Assim, se a dieta não está funcionando para você, eu te convido a fazer uma consulta comigo. É online. Qualquer lugar do Brasil e do mundo pode fazer. É só entrar lá no site drturisouza.com e ir em consulta. Você vai fazer a sua consulta por vídeo comigo, mas antes eu vou fazer todo o seu rastreamento metabólico para poder conhecer o seu organismo, te passar uma dieta individualizada, suplementos especiais que vão fazer você emagrecer, chegar no seu peso ideal e manter o peso para o resto da vida. Vem emagrecer comigo? Acesse drturisouza.com.